E a que estão chamados os primeiros 4, segundo esta versão de Marcos e da de Mateus, que é semelhante. Diz que são pescadores e estão em plena tarefa. E a palavra, o convite, também ainda diz mais: vindo comigo e eu farei de vós pescadores de homens. Portanto, não os tira daquela tarefa. Só lhes dá outra indicação: pescadores de homens, já não de peixes. Portanto, o negócio lá se vai, a empresa lá se vai, porque pescar homens não dá lucro. Pescar homens o que é? É fazê-los autónomos, é trabalhar para que sejam autónomos, ao ponto de, depressa, dispensar quem está a trabalhar com eles, para que sejam autónomos. Se chegou a ser autónomo, pronto, já dispensa o andaime. Depressa. É uma relação maiêutica que se tem de estabelecer e, portanto, isto não dá lucro nenhum. Depois, pescadores. E eu disse há bocado que o Simão Pedro era o chefe secretário-geral ou presidente do partido, porque isto é um núcleo, é um grupo político organizado. Jesus tem um projeto político de Deus. Quer realizar esse projeto político de Deus, que é um projeto político alternativo ao do império, ao dos poderes. Que é o único projeto que fará plena e integralmente humanos todos os seres humanos e povos. E também humana a própria natureza. Num grande equilíbrio ecológico, numa grande polifonia de vozes, numa grande sinfonia de sons, numa vida em plenitude, em crescendo sempre. Em qualidade, em quantidade. É o projeto político de Deus. A alternativa ao do império, que faz tudo ao contrário. Do império ou dos reinos dos poderes. Tanto faz. Diz que são pescadores. Ora, a palavra pescador tem uma certa conotação com os profetas bíblicos. E pescadores eram, simultaneamente, homens habituados a enfrentar os mares, as dificuldades, as tempestades. E, portanto, tinham uma certa relação com homens na luta armada. Transplantada para a dimensão política, sociopolítica, pescadores eram também os militares. Os que intervinham na sociedade de forma armada, arrojados, que se enfrentavam as setas, as espadas, os cavalos dos adversários. Estavam preparados para estes enfrentamentos bélicos. E é esta dimensão que também interessa a Jesus. Revela seres determinados, seres humanos já audazes, destemidos, corajosos, disponíveis para riscos. Sempre nos andaram a falar nas nossas catequeses que se fazem, são pecados sem perdão. Assim dos apóstolos como uns coitaditos, uns analfabetos quaisquer. Analfabetos até podem ser, porque eram todos, as populações eram todas analfabetas, até os reis. Por isso é que tinha os escribas que trabalhavam como funcionários deles na corte. Para isso lá estavam os escribas, para ler e para escrever. Os outros não tinham que perceber disso, daquele tempo, o contexto era esse. Não é como o nosso tempo. Mas hoje também a gente sabe todos ler, mas não sabe interpretar nada do que está a ler. E portanto acaba por ser igual a não saber ler.
Se eu leio, não interpreto a mensagem que lá está, adianta-me alguma coisa a ler. É uma literacia e iliteracia. Não é? Infelizmente. E então, pescadores têm que ver com esta disponibilidade até para a luta armada, violenta, para enfrentar situações complicadas, difíceis. Portanto, tem que ver com uma organização política, gente que está atenta à política do seu tempo, do seu país, que está a intervir politicamente, não vive acomodadinho só para o seu trabalho profissional, para o ganha-pão, quer transformar a sociedade. A referência a pescadores, na relação com o que dizem os profetas bíblicos, quer transformar a sociedade. Eram homens que querem transformar a sociedade. Portanto, homens inquietos, politicamente inquietos, inconformados com a situação. O país, a Palestina estava dominada pelo Império Romano e eles queriam ver-se que estavam organizados, nem que fosse clandestinamente, para expulsarem do seu território o invasor e o ocupante. É a luta política armada. E são estes homens que Jesus chama. Não são uns polerbas quaisquer. Uns nabos quaisquer. Homens esclarecidos, lúcidos do seu tempo, intervenientes, militantes, com riscos de vida. De Simão se diz que ele tem uma sogra que tinha a tal febre nacionalista, a febre que a levava a querer enfrentar, a andar sempre em conflito, para expulsar a cabo dos romanos que estavam a ocupar o seu território. Está integrado numa família assim. E agora é o chefe de um grupo, de uma célula, certamente clandestina, porque senão os romanos davam cabo dele. Então, e Jesus cá está, a chamar homens assim, que sabem o que querem, que estão determinados, têm um projeto. Por acaso não coincide com o de Jesus, mas Jesus tem esperança de lhes transformar as suas mentes e eles abrirem-se ao projeto político de Deus, que é muito mais galvanizador do que qualquer outro projeto político dos poderes. Pois, se se trata de fazer seres humanos plena e integralmente humanos a todos os povos, que mais galvanizador que isso? Esse é o grande projeto político de Deus. Só que não dá privilégios. Obriga a que seja sempre presença maiótica e não uma presença de poder, de privilégio em cima dos outros. Porque isso fica logo impedido dos outros se tornarem alguém. E é engraçado que destes 4, os primeiros 2 têm nomes menos hebreus. Portanto, vê-se que são pessoas que já estão distanciadas do judaísmo tradicional. Isto também seduz Jesus, atrai Jesus. Cativa Jesus. É uma característica. Simão e André. Os nomes não são assim bem judeus. Já Tiago, filho de Zebedeu, e João são. Quer dizer, eram mais conservadores, mais na linha tradicional, e o mais pelo que dizia a lei de Moisés, os sacerdotes, a sinagoga, o templo. São mais reacionários politicamente. Mas Jesus interessa-se por pessoas assim inquietas. Estas é que fazem mexer o mundo. E é estas que escolhe. Um a um. Não dá ponto sem nó. Vá, pensemos também Jesus na sua estatura plena e integralmente humana. Não é? Já prosseguimos.